Serviços de streaming já existem há 10 anos, mas com a internet bem mais precária da época, acabou que não deu tão certo, mas em 2020 chegou um serviço que não tinha tanta atenção em cima dele, mas pelo que ele consegue entregar, é uma experiência muito boa, com suas limitações, é claro. Estou falando do GeForce Now, novo serviço de streaming da Nvidia, e neste vídeo aqui irei mostrar para vocês os melhores jogos grátis que estão no catálogo do GeForce Now. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar o like no vídeo para não perder os próximos vídeos do canal, ok? Então, bora pro vídeo. O GeForce Now, diferente do Stadia, que é um serviço de streaming mais conhecido, ele não precisa pagar mensalidade para testar o serviço e nem comprar o jogo novamente. Ele basicamente é uma extensão das lojas que nós já usamos hoje, como o Steam e também a Epic Games, entre outras lojas também. Então é só ter um jogo na loja e o jogo também está no catálogo do GeForce Now, que você pode sair jogando sem custo adicional, mas por 1 hora gratuita, por sessão. Basicamente você tem 1 hora por sessão. Quando a sessão acaba você pode entrar de novo, mas aí você tem que entrar na fila de novo. Mas para ter uma sessão maior, aí sim tem que pagar sim uma mensalidade que vai te dar uma sessão de 6 horas. E aí você vai poder ter 6 horas para usar o serviço da maneira que você quiser. Não no caso ficar trocando de jogo, tem sim uma parte que você pode entrar na sua Steam e ficar entrando em vários jogos diferentes, mas no geral você escolhe os jogos e também você pula a fila no catálogo, ok? Uma breve explicação para quem não conhece o GeForce Now. Bom, agora vamos para os jogos, que é o que mais importa, não é mesmo? Começando com Curtis Spell, é um RPG de ação desenvolvido e publicado pela COG, a mesma que fez Grand Chase, exatamente, jogo que muitos de vocês devem conhecer porque fez sucesso aqui no Brasil. O Curtis Spell foi lançado em 2019 para PC e é um jogo onde você personaliza seus personagens e escolhe até 2 classes, que no jogo são chamadas de karmas, e também você pode alterar entre elas no meio do combate. E falando em combate, é um dos pontos fortes do jogo. É incrível, os gráficos e as animações de cada habilidade e personagens também é bem plástico e bem fluido. É realmente bem incrível a animação, é bem bonito de ver a animação. E no caso do GeForce Now até que funciona muito bem, tendo em vista que é um jogo por streaming. Outro jogo também muito conhecido é Apex Legends, um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Respawn e publicado pela famosa, famosíssima EA. Já viu, né? É um jogo no estilo Battle Royale que muitos de vocês devem conhecer, até porque na época do seu lançamento fez muito sucesso, até chegando a tirar o Fortnite do topo. Por um período, né? Não foi um período muito longo, mas tirou o Fortnite do topo sim. Não durou muito tempo, mas ainda assim Apex ainda está bem em alta. É um jogo Battle Royale muito mais frenético que os outros, principalmente na época que a referência era PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, que era um ritmo mais cadenciado de partidas. E esse jeito mais frenético do jogo chamou muita atenção de muitos jogadores. E também o jogo possui uma espécie de hero shooter, tipo Overwatch, onde cada personagem tem suas habilidades, cada personagem é bem distinto um do outro, então isso fez com que o jogo tenha suas peculiaridades, galera. O jogo é realmente bem peculiar, é bem diferente, mais frenético, é legal. O Apex é um jogo bem legal, apesar da Respawn acabar tropeçando em algumas coisinhas aí, mas o jogo é muito legal mesmo. Enfim, é um grande jogo, só não coloco mais acima na lista porque, pelo menos na minha experiência com este jogo, no GeForce Now ele ficava com a imagem muito embaçada, coisas que não aconteciam tanto com outros jogos. Bom, no dia de é mentira! Dauntless é um jogo RPG de ação cooperativo desenvolvido pela Phoenix Labs, foi lançado para PC em 2018 e depois para consoles em 2019. O jogo é que nem que igual ao Monster Hunter World, jogo lançado pela Capcom, só que no caso de Monster Hunter ele é pago e não tem no catálogo do GeForce Now. Dauntless é um jogo muito parecido, onde basicamente você é um caçador de monstros gigantes e bem estiloso. É bem estiloso o jogo mesmo, e as batalhas são bem épicas, assim como Monster Hunter World, que é um jogo muito parecido também com Dauntless, né? Esse jogo no GeForce Now é um dos jogos que funciona melhor. Com o delay dos comandos nesse jogo não incomoda, mesmo com o delay acaba não incomodando, tanto pela jogabilidade, o jogo ser mais simples e também bem responsivo. No caso, a imagem do jogo, mesmo com toda a compressão de imagem, ainda fica bem bonito pelo jogo ser cartunesco, galera. Realmente jogos cartunescos, mesmo com a compressão de imagem do GeForce Now, ele fica bem bonito.
vocês vão ver, tem bastante jogo cartunesco nessa lista. Ou será que não? Paladins é basicamente um Overwatch grátis, desenvolvido e publicado pela Hi-Rez, a mesma que fez Smite. É bem divertido, mas tem bugs, até porque é da Hi-Rez, né? Os jogos da Hi-Rez são bem complicados. O jogo possui uma infinidade de personagens e cada um com a sua peculiaridade. Realmente ele tem seus pontos fortes e fracos e são bem diversificados, com tanques, magos, snipers, entre outros. Mas falando agora como o jogo funciona no GeForce Now, é meio complicado. Normalmente o jogo em primeira pessoa no GeForce Now dá para sentir bem mais a latência, já que o jogo está sendo rodado por streaming. E o GeForce Now infelizmente ainda não possui servidores no Brasil, então jogos em primeira pessoa ainda mais competitivos é difícil de jogar de uma maneira competitiva ou tentando subir de rank, que no caso é a mesma coisa, né? Já os gráficos, assim como eu tinha dito antes no Dauntless, eles ficam muito bonitos, mesmo com a compressão de imagem, porque o jogo é cartoon. Spellbreak, galera, provavelmente eu tô pronunciando o nome desse jogo errado, mas me perdoem, perdoai-vos. É basicamente um Battle Royale de magos em um mundo depois de PUBG, onde tem Battle Royale de tudo. Não poderia faltar um Battle Royale de magos, obviamente, né? No jogo você pode pegar luvas que te darão magias diferentes uma das outras. Então cada luva te dá uma magia diferente, de um elemento diferente do jogo. Você pode pegar duas luvas, uma para cada mão, e combinar os elementos entre elas. Tipo o fogo e uma de vento. Fazer fogo e depois fazer o vento e jogá-la para alguma direção. Zelda do Switch mandou um abraço, né? Zelda do Switch mandou um abraço porque é muito parecido, né? Dá vontade de dar uma porrada. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Você poder controlar os os elementos, poder combinar os elementos uns com os outros. Até o estilo gráfico do jogo também é bem parecido com Zeldinha. O jogo também é cartunesco, entrando naquela coisa de compressão de imagem do GeForce Now, que mesmo tendo isso, o jogo ainda fica bem bonito e os comandos também são bem responsivos, mesmo com delay. Path of Exile, outro jogo muito parecido com jogos da Blizzard. Path of Exile é muito parecido não só visualmente, mas também em mecânicas com a franquia Diablo. Path of Exile é um jogo desenvolvido pela Grinding Gears Games, pronunciei errado, certeza. Lançado em 2013, o jogo tem muitas expansões. É um jogo bem longo, se você começar a jogar e curtir o jogo, vai vir várias horas pela frente de diversão. E claro, o melhor de tudo é que o jogo é grátis, né? E mesmo sendo grátis, não é tão pay to win como alguns outros jogos do mercado, jogos free to play, né? O jogo não é tão pay to win assim, né? Se você joga, você conquista. Mas tem que jogar bastante, mas ainda assim conquista, né? Rocket League, jogo desenvolvido e publicado pela Psyonix. Nossa, eu tô pronunciando o nome dessas empresas tudo errado, mano. O que tá acontecendo comigo, velho? Eu não sei. Lançado para PC e PlayStation 4 em 2015 e em 2016 lançado para as demais plataformas, Switch e Xbox. Rocket League é o famoso jogo de futebol de carros. É um jogo bem divertido com diversos carros diferentes, partidas rápidas e bem frenéticas. Só controlar o carro, que não é tão fácil assim, né? Realmente, controlar o carro não é tão simples assim não, cara. Eu pelo menos achei complicado. No GeForce Now o jogo funciona de uma maneira bem aceitável, mas como o jogo é bem frenético, exige uma resposta rápida do jogador. E o delay pode acabar incomodando um pouco. Já a imagem no geral fica boa, mas de vez em quando fica com um pouco de artefatos na tela. Realmente de vez em quando incomoda, inclusive, um pouquinho, fica com bastante artefato na tela. Sabe quando você diminui a qualidade do seu vídeo no YouTube e fica tudo borrado? Fica basicamente desse jeito. Mas no geral o jogo funciona muito bem e é bem legal jogar Rocket League. Warframe é um jogo de tiro de ação em terceira pessoa desenvolvido e publicado pela Digital Extreme, lançado para PC e PlayStation 4 em 2013, já para Xbox em 2014. Warframe é basicamente um looter shooter onde você fica fazendo e refazendo missões sozinho ou com amigos, ou é sempre mais legal, e o jogo é bem divertido. E tem gráficos muito bons vindo de um jogo grátis, de uma empresa menor, e o combate do jogo é muito bom também, sendo bem plástico, os personagens são bem ágeis e no geral o jogo funciona muito bem no GeForce Now. Mentira! Destiny 2 é um jogo em primeira pessoa desenvolvido pela Band, basicamente o mesmo estilo de Warframe, como eu falei anteriormente, mas escalonando, até porque a Band foi a que fez o Halo, né, a grande franquia do Xbox,
Destiny 2 funciona muito bem no GeForce Now, mesmo sendo um jogo em primeira pessoa, graficamente, claro, dependendo da sua internet, a imagem fica muito bonita, ao ponto de você achar que você está rodando o Destiny 2 na sua própria máquina. É sério, realmente o jogo fica bem bonito, mesmo por streaming, mesmo no GeForce Now, mesmo com o servidor lá na PQP, fica bem bonito. Eu me sinto foda. Por último, mas não menos importante, Fortnite, que é um jogo Battle Royale desenvolvido e publicado pela Epic Games, a mesma que fez Gears, e também a dona da Epic Games Store, aquela que dá jogo de graça direto, vocês estão ligados, né? Aquela que todo mês dá um jogo de graça aí. Pessoal, o jogo funciona muito bem no GeForce Now, mesmo com o delay de mira que tem e que atrapalha, mesmo assim, o jogo funciona de uma maneira super jogável, principalmente para jogadores mais casuais, que só querem brincar, sem muita competitividade. E mesmo com delay, tem players que conseguem jogar de maneira competitiva. Eu fiz vários vídeos mostrando jogadores que jogam muito bem mesmo no GeForce Now com delay. Enfim, pessoal, esse foi os melhores jogos grátis do GeForce Now. Talvez eu traga outros jogos pagos e também outros jogos grátis. Afinal, tem muitos jogos que eu não coloquei na lista. Dá para perceber que muitos desses jogos são cartoons. Isso porque mesmo com a compressão de imagem, o jogo ainda fica bem jogável e bem bonito. Fica realmente bem bonito. Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grandiosíssimo abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Deixa o like aí. E, claro, comenta aí nos comentários a sua opinião sobre essas listas. Quais jogos, se você usa o GeForce Now, quais jogos você queria colocar nessa lista. Mas enfim, guys. Um grandiosíssimo abraço a todos vocês. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.